Eu não queria jamais fazer parte de um grupo como este. Não queria. Eu tenho muita solidariedade em relação ao ministro Moraes. Eu tenho muita dó do ministro Moraes de verdade, pessoal, porque eu não queria estar junto nesta lista. Eu não queria de maneira alguma fazer parte desta lista de pessoas que são assim inexpurgáveis em relação aos crimes e as coisas que eles cometeram. E o ministro Moraes, ele está inserido neste rol de tanta perversidade. Eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje apenas 3 dos mais de 500 sancionados pela lei Magnitsky. Eu peguei 3 personagens aqui e vou trazer para vocês aqui, destrinchar para vocês aqui os crimes que eles cometeram, as atrocidades que eles cometeram, a qual o ministro Moraes agora faz parte deste grupo seleto. Por isso que eu digo para vocês que eu tenho muita dó do ministro Moraes, entendendo eu que ele não será o primeiro a ser sancionado. Outros ministros da corte também pode ser sancionado por esta lei Magnitsky. Mas antes de continuar aqui, fazendo aqui este resumo desta ópera macabra, quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o like e já agradecer os 1000 inscritos que já chegamos, galera. Muito obrigado mesmo pelo apoio, pela força, tamo junto. Aqui nós descomplica a situação. Vamos lá para o primeiro. Sheikh Maalavi, Mohammed Khalif Hanafi, líder religioso do regime talibã, meus amigos, foi sancionado sob Global Magnitsky Human Rights Accountability Act dos Estados Unidos da América. Aí a pergunta é, quem é essa figura? Quem é essa figura? Eu vou colocar a figura aqui enquanto vou falando com vocês, porque é algo assim tenebroso, é algo assim. Eu não queria estar na pele do Moraes, galera, de verdade. Maalavi Sheikh Mohammed Khalif Hanafi atua como ministro da propagação da virtude e prevenção do vício no governo talibã. Desde setembro de 2021, ele supervisionando a moralidade pública é a aplicação rigorosa da lei islâmica Sharia no Afeganistão. Agora, a pergunta é, o Afeganistão é um país muito religioso. Aí a pergunta é, por que que ele foi sancionado, meus amigos? Por quê? Por que que esse camarada foi sancionado? Em 8 de dezembro de 2023, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o OFAC, incluiu na lista CDN Specially Designated Nationalities por seu envolvimento, olha só, em abusos graves de direitos humanos, incluindo, olha só, olha o nível, assassinatos, sequestros, chicotadas e punições físicas, à frente da chamada polícia da moralidade no regime talibã. Ou seja, ele trouxe isso para tentar moralizar as pessoas desta maneira, saindo de uma forma brusca de tudo aquilo que os direitos humanos têm. Gente, é triste o que esse camarada fez. Aí foi confirmado. A designação também consta no relatório anual ao Congresso da Global Magnitsky Act, que especifica que Hanafi foi sancionado como um líder de entidade que cometeu graves violações dos direitos humanos durante o seu mandato no Ministério do Vício e da Virtude do Afeganistão. Lembrando que lá, galera, pessoas que têm vício de alguma coisa, o couro come de uma forma assim implacável.
implacável mesmo. Agora, o que aconteceu aí é que esse camarada, ele ultrapassou todos os limites desta questão. Por isso que ele foi, né, sancionado. Ou seja, ele violou todos os direitos humanos. Você tá numa lista dessa aí, de sancionados, é algo assim terrível. Eu não queria estar na pele do ministro Moraes. Já já vamos falar porque que ele também foi sancionado. O Calife Hanafi, né, ele tinha um cargo como ministro do Talibã, né, e ele foi designado para moralizar, né, as pessoas. Moralizar as pessoas, meus amigos. Olha só que situação. E aí foi designada a ele, né, essa Global Magnitsky. A data da sanção aconteceu em 8 de dezembro de 2023 e está até agora sancionado. Então, ou seja, o motivo: abuso de direitos humanos, morte, sequestro e punições físicas sob o regime do Talibã. Também tem um outro, pessoal, esse também ele é bem crítico também, é bem complicado também, este outro camarada, que é o Renel Destina. Ele é conhecido, o apelido dele é Tim Lapli. Ele é chefe da gangue do Grande Raviv, com atuação predominante na região de Porto ao Príncipe, no Haiti. Ele foi sancionado por organismos internacionais por envolvimento em graves violações também de direitos humanos. Então, este camarada também entrou na lei Magnitsky. Aí a pergunta é: quem é esse camarada? Vou trazer para vocês aqui. Olha ele na tela aqui. Renel Lapli. Ele nasceu 11 de junho de 1982. Camarada novo. Nasceu no Haiti. É um haitiano. Ele tem o apelido de Tim Lapli. Ele é líder de uma facção Gran Ravine. Eles têm cerca de 300 membros. Ele é aliada da coalizão GPP. Depois vocês pesquisam aí sobre isso. Galera, é algo assim, é uma lista tenebrosa. Na verdade, pessoal, são mais de 500. Eu tô trazendo aqui apenas 3, depois vou falar do Moraes. Agora, aí você fala assim: puxa vida, mas essas pessoas, elas foram sancionadas individualmente. Sim, individualmente. Também as pessoas que estão ao lado dessas pessoas também são sancionadas também. 8 de dezembro de 2023, ele foi listado pelo Comitê do Conselho de Segurança da ONU sob a Resolução 2653/2022 por representar ameaça à paz e à segurança do Haiti. Ele foi incluído, meus amigos, como alvo de medidas restritivas internacionais conforme o parágrafo 15 e 16 da resolução da lei Magnitsky. Também foi sancionado pelos Estados Unidos, a OFAC, né, União Europeia, Reino Unido, como parte de um conjunto de líderes de gangues haitianas responsáveis por crimes violentos e extorsões. É o que facções aqui no Brasil fazem ali, principalmente ali, aqui em São Paulo também, Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Vamos ver aqui os crimes atribuídos sob a liderança dele. Olha só: assassinatos, estupro, roubo com arma de fogo, incêndios de residência, sequestro para resgate, furtos de veículos e desvio de cargas transportadas em caminhões. Gran Ravine expandiu seu controle sobre os bairros de Carrefour, Feuilles e Savane Pistache,
cometendo ataques contínuos contra civis, olha só, contra civis, é a Polícia Nacional do Haiti, incluindo homicídio de policiais em agosto de 2023 e depredação de infraestrutura como subestações elétricas, consequentemente causando descolamento de milhares de pessoas. Descolamento, na verdade é desolamento, pessoal. Inclusive, ele sequestrou até um cidadão americano em fevereiro de 2021. Olha só, ele sequestrou um cidadão americano, meus amigos. Olha o nível. Olha o nível dessa figura. E Moraes está ao lado desse tipo de pessoa. Em fevereiro de 2021, Destina teria conspirado e levado a cabo o sequestro de um cidadão americano durante cerca de 14 dias. A vítima foi mantida sob ameaça diária com arma, liberada somente após o pagamento de resgate. Foi formalmente indiciado nos Estados Unidos por conspiration to commit hostage talking e hostage talking. Meus amigos, desculpe aí do meu inglês, que infelizmente não sei falar inglês, então estou tentando aqui ler aqui, mas não consigo falar inglês. Estou trazendo para vocês aqui uma lista aqui. Então ele tem o apelido de Tim Lapley, atuação líder da gangue Grand Raviv, com 300 membros. Infrações, né, que levou a ele a ser sancionado pela Magnitsky, assassinatos, estupro, sequestro, roubos, incêndios, né? Ele foi sancionado pela ONU, pelos Estados Unidos e pela OFAC e pela União Europeia e pelo Reino Unido. Ou seja, ele não consegue sair do seu país. Porque o impacto dele, territorial, controle sobre bairros de Porto Príncipe e deslocamento de pessoas, ou seja, ele tirava as pessoas da onde as pessoas moravam, né, e sei lá o que fazia com aquilo. Então, é algo assim, meus amigos, inadmissível. Ele é um cara, meus amigos, considerado, né, um dos mais terríveis ali daquela região. Ou seja, um dos mais perigosos, violentos. Por isso que ele é alvo de sanções multilaterais, por sua participação em crimes brutais e desestabilização social e econômica. Olha só, econômica. Essa sanção que o Moraes tomou aqui no Brasil vai levar também nós termos prejuízos econômicos. E eu vou contar para vocês tudo depois quando eu falar do Moraes. Também temos, meus amigos, Apolo Kiloi, frequentemente citado como Apolo Kibolai. Ele foi sancionado também sob a Magnitsky Global Act Executive Order 13818 da Lei Magnitsky dos Estados Unidos por graves abusos de direitos humanos. A questão de abusos, meus amigos, de direitos humanos é algo muito sério. É algo muito sério que o pessoal leva a sério de verdade. Então não é algo assim de brincadeira. Não é algo brincadeira. E por isso que ele foi sancionado também. Olha só o que ele fez, o que ele cometeu. Abusos sexuais em larga escala. Esse cara era um pastor. Kiboloi foi destinado por seu envolvimento em um padrão sistemático generalizado de estupro de meninas com vítimas tão jovens quanto 11 anos, ao longo de mais de uma década, entre 2006 a 2020. Esse cara aqui. Ele foi acusado de exercer coerção sobre mulheres e menores, chamadas de pastorais, que eram instruídas a cumprir missões sexuais chamadas de Night Duty, sob ameaças de punição física e condenação eterna se recusassem. Olha só o nível da galera que Moraes agora acompanha. Tráfico de pessoas, exploração sexual. O FBI indiciou
Kiboloi, por envolvimento em tráfico sexual, coerção e fraude, jovens eram recrutadas, ludibriadas com promessas de bolsa de estudo ou viagens e, posteriormente, forçadas a servir como assistentes pessoais, limpando, cozinhando, massageando e viajando com ele, inclusive, para os Estados Unidos. Vocês veem o nível dessa turma a qual o ministro Moraes agora está junto. O Tribunal Federal da Califórnia, meus amigos, apresentou as acusações formais em 2021, incluindo conspiração para tráfico sexual, tráfico de crianças, fraude e envio ilegal de dinheiro. Fraude e lavagem de dinheiro via esquema de doações. Olha só, tinha um esquema por trás. Kiboloi e sua igreja teriam operado uma entidade chamada Children's Joy Foundation nos Estados Unidos, alegando arrecadar fundos para ajudar crianças pobres. No entanto, as doações provedoras foram usadas para financiar o estilo de vida deste camarada. Luxuosos de Kiboloi, líderes da igreja Operação Doméstica do KOJC. Alguns trabalhadores estrangeiros foram enviados aos Estados Unidos com visto de estudantes falsos ou em casamentos simulados apenas para participarem desse sistema de arrecadação, meus amigos. É triste, gente. O nível da galera que Moraes está aliado, esses são só 3 que eu estou colocando aqui, mas existem mais de 500. Abuso físico e intimidação, até mesmo relatos indicam que ele pessoalmente abusava fisicamente das vítimas, batendo nelas em locais específicos para evitar marcas visíveis, além de punições físicas por não cumprimento de cotas de arrecadação. Olha só, forçava as pessoas a fazer um trabalho arrecadatório, esse maluco. Olha que loucura, meus amigos. Olha que loucura. Olha só o nível da galera que o ministro Moraes está ali no mesmo patamar. Por isso foi sancionado. Em 9 de dezembro de 2022, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, OFAC, com base na Executive Order 13818, que implementa a Global Magnitsky Act de 2016, inclui na lista dos estados de estados indivíduos especialmente designado CDN. Ele foi rotulado como responsável por abuso grave de direitos humanos. Olha só. Aí você pergunta aqui no Brasil, como é que tá os direitos humanos, por exemplo, do 8 de janeiro? As pessoas tiveram o devido processo legal? Vou falar disso já já. A consequência das sanções, meus amigos, congelamento de todos os bens dele ou de entidades controladas que ele esteja sob sua jurisdição, ou posse de cidadãos ou entidade dos Estados Unidos. Proibição de transações com cidadãos dos Estados Unidos ou dentro transitado pelos Estados Unidos, salvo autorização específica. É triste. Moraes está numa lista feia. Banimento de doações ou financiamento em benefício dele ou das suas entidades religiosas. Lembrando que ele, como eu disse no começo do vídeo, aqui quando eu comecei a falar dele, ele é um pastor. O nome é Apollo Careon Kiboloi. A instituição dele, ele é o fundador da igreja Kingdom of Jesus Christ, QOJC. Depois você pesquisa sobre essa igreja aí. Sanção Magnitsky, designado pelo OFAC em 9 de dezembro de 2022, via EO 13818, implementado o Global Magnitsky Act, principais acusações: estupro sistemático de menores, tráfico sexual, coerção, fraude e lavagem de dinheiro, consequências, congelamento de bens, como eu já disse, proibição de transações e financiamentos dos Estados Unidos da América. Meus amigos, violentos relatos de ex-membros, jornalistas, documentam que as pastorais eram aliciadas com promessas religiosas e sexos interpretado como vontade divina. Sob ameaça e condenação, algumas vítimas narram centenas de abusos que este indivíduo
cometeu. Eu sei que esse vídeo o YouTube pode nem deixar ele rolar, mas é importante que nós saibamos com quem o ministro Moraes está alinhado agora. Depois vocês pesquisem tudo isso que eu estou falando aqui, meus amigos. E para nós finalizarmos aqui, temos Moraes, o brasileiro, que na minha opinião não será o único a ser sancionado por essa lei. Por isso eu tenho muita dó dessa galera. Os Estados Unidos, meus amigos, impuseram sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, no Brasil, Alexandre de Moraes, com base na Global Magnitsky, por violações de graves crimes de violação contra os direitos humanos, condutas repressivas. Eu vou explicar para vocês com mais detalhe isto. Por isso, se você está comigo até aqui, já se inscreve no canal, já desce o dedo no like e também já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, pois é muito importante que nós saibamos os motivos pela qual o ministro Moraes foi sancionado. Isso não é brincadeira, não é brincadeira, isso é muito sério. Por isso que eu disse que eu tenho muita pena do ministro Moraes, de verdade, meus amigos. Eu tenho pena do ministro Moraes. Primeiro, caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas. Olha só. Segundo o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, Moraes teria exercido o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e também de lambuja do Brasil, acusando seu método de aplicar processos com motivações políticas, censura, supressão da liberdade de expressão. O ministro tem feito isso em larga escala. As sanções apontam que Moraes liderou uma campanha agressiva de censura, determinando bloqueios de perfis e conteúdo em redes sociais e empresas sediadas nos Estados Unidos, afetando inclusive cidadãos norte-americanos, além de revogar passaportes, congelar bens de seus críticos. Meus amigos, prisões preventivas arbitrárias. O comunicado do OFAC ressalta que Moraes autorizou detenções antes da acusação formal, caracterizadas como prisões preventivas arbitrárias que, na visão dos Estados Unidos e da Constituição brasileira, viola os direitos humanos fundamentais, tanto na Constituição americana e também na Constituição brasileira, que é o devido processo legal. Não aconteceu com essas pessoas, principalmente aqueles que são do espectro da direita, ou seja, os bolsonaristas. Processo judicializado com viés político. Os Estados Unidos também diz que Moraes usou sua autoridade para processar politicamente adversários do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sob investigação no STF por tentativa de um suposto golpe de Estado em 2022. Especialmente no caso dos atos antidemocráticos supostamente dito pela Corte do 8 de janeiro de 2023. Então, ou seja, em 8 de janeiro as pessoas deveriam ir para a primeira instância se por algum acaso cometesse algum dano ao patrimônio público. Data da sanção, 30 de julho de 2025, anúncio oficial da OFAC com inclusão de Moraes na lista de indivíduos sancionados sob a Executive Order 13.818, que implementa a Global Magnitsky Act. Consequências para os ministros anunciadas: congelamento de bens ou contas, participações financeiras nos Estados Unidos, proibição de transações com indivíduos ou entidades dos Estados Unidos, inclusive sistemas de pagamento como Visa e Mastercards e todos aqueles que estão ali ligados ou têm alguma colaboração com empresas americanas. Banimento de entrada no território americano e revogação de visto para ele e para todos os seus familiares, principalmente os mais próximos, esposa, filhos e assim sucessivamente. Moraes não possui bens nem investimento nos Estados Unidos, dizem as investigações. Isso
o limite prático de impacto direto financeiro, mas bancos e instituições brasileiras já avaliam os efeitos colaterais nas operações internacionais, especialmente em câmbio e transações vinculadas às firmas americanas. Ou seja, os bancos brasileiros também têm vinculação com os bancos dos Estados Unidos. Então, se os bancos brasileiros quiserem ajudar Moraes, eles têm que sair ali do sistema americano e, ou seja, ficar só no Brasil. Mas isso, infelizmente, não vai acontecer, porque, além de tudo isso, eles sofrerão multas bilionárias. As sanções ocorrem em um momento de tensão geopolítica com apoio da esfera política brasileira de direita, especialmente, né, os deputados ali, Eduardo Bolsonaro, que atuou junto com o governo Trump para promover e para descortinar tudo isso que tem acontecido aqui no Brasil em relação à nossa liberdade de expressão. Outra coisa também que Moraes é acusado, ele fez com que Clezão morresse na cadeia. Então, a morte do Clezão, bem provável que também caia nas costas do ministro Moraes, porque ele sabia do caso Clezão e ele deu de ombro. Isso também é o chamado direitos humanos, que, na minha opinião, também ele forçou a mão, poderia ajudá-lo, mas não ajudou. Também tem Daniel Silveira, que está preso até hoje, diga-se de passagem, ele tem um problema na perna, precisa de ajuda imediata, e o ministro Moraes está sentado no caso e também não está dando a mínima para o Daniel Silveira. A Débora dos Santos, também, uma mulher que pegou de 17 anos de cadeia por escrever em uma estátua, perdeu Mané. Tudo isso foi alongando ao longo do tempo e por isso Moraes entrou aí nesta lei Magnitsky, juntando tudo. Aí a minha questão é, será que alguns empresários vão investir no Brasil devido termos uma Suprema Corte na visão dos Estados Unidos e na visão de muitos brasileiros corrupta? Lembrando que a sanção para o Moraes, ele não será o primeiro e nem o único. Outros ministros também serão sancionados, dependendo do andamento da carruagem. Por isso que eu tenho muita dó desse pessoal. Já quero convidar a você a se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e continuaremos falando deste assunto no outro vídeo. Por isso, nos acompanhe aqui e eu te aguardo no próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Beleza? Então o ministro Moraes também foi sancionado e agora vamos ver aí o desenrolar disso tudo. Valeu, Deus abençoe você e toda a sua família. Valeu!